você pode perceber que grande parte do que era considerado maravilhoso, sobrenatural, e muitas das coisas que as igrejas pregavam, inclusive muitas pessoas que viraram santos foram produzindo fenômenos mediúnicos, né? E é muito interessante o caso de Santo Afonso de Liguori, que ele foi evocado e foi perguntado, porque o que ele diz casa com tudo que foi dito ali em relação à bicorporeidade, inclusive aos modernos fenômenos ali das viagens astrais. Poderíamos explicar esse fenômeno, olha, ele perfeitamente, quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como, olha a explicação do cara, o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus, aí é uma figura meio religiosa de linguagem dele, né? Mas existem técnicas para isso hoje, lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. Então aconteceu justamente o fenômeno de Santo Afonso de Liguori, foi canonizado depois por esse fato de ele aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E o fato conhecido aí por Santo Antônio de Pádua, tem uma cidade inclusive no estado do Rio de Janeiro, o seu pai estava próximo de ser supliciado em Lisboa. Só que no momento da execução do seu pai, ele aparece lá no local do suplício, onde ia ser supliciado o pai dele, e ele demonstra a inocência. E aí foi provado que ele estava pregando na Itália. Então como é que ele poderia estar em dois lugares diferentes? Justamente esse fenômeno aí dele se soltar do seu corpo num estado ali de sonolência e o espírito dele, por livre e espontânea vontade, ir lá e conversar, levar as provas necessárias e tudo mais, e as pessoas depois perceberem, poxa, esse cara estava na Itália e está na Itália ainda. No dia seguinte, não no dia seguinte, pouco tempo depois, ele já acorda na Itália e continua sua jornada lá, sabendo de tudo que tinha feito. Obviamente, isso aí, para a Igreja Católica, era uma questão de se tornar santo, né? Então o milagre aconteceu ali. Então, meus amigos, nós entendemos que fica muito pouco espaço para o maravilhoso e o sobrenatural. O sobrenatural no sentido de ser uma coisa que está além do natural, que seja algum milagre, alguma coisa que não possa ser explicada. Tudo tem que ter uma explicação plausível, mesmo que nós humanos não tenhamos condições momentâneas e evolutivas de entender. Então tudo é uma questão de evolução. No tempo certo nós vamos aprendendo as coisas. O que nós sabemos é que se há um fato, nós podemos investigar, mesmo que não tenhamos a capacidade. Não precisamos nos acovardar e falar, eu vou deixar de pesquisar isso e falar que isso aqui é milagre. O fato é que tudo tem que ter uma explicação. Às vezes as leis, como por exemplo a época da eletricidade, e não se imaginava na época do vapor que a eletricidade chegaria e faria praticamente os milagres que a gente vê acontecer hoje. E não são milagres, tem explicações físicas na base da ciência que respaldam tudo aquilo. E a gente sabe que assim como as leis da eletricidade não eram conhecidas, muitas leis mediúnicas ainda não são conhecidas pelas grandes massas. E ainda estamos engatinhando nesse processo, nesse conhecimento, mas já temos aí alguns apontamentos muito interessantes para entender. Tudo está nas leis naturais, até porque as leis da natureza, advindo de um ser perfeito, não podem ser imperfeitas e precisar de reparos ou derrogações, né? Então nós temos que entender que, claro, as nossas capacidades ainda são pequenas, nós vamos fazer coisas que são consideradas hoje verdadeiros prodígios no futuro, nós vamos fazer, mas isso ainda vai demorar um pouquinho. Com a nossa evolução nós vamos alcançando patamares melhores aí, tanto de entendimento quanto também de fazer as coisas. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí, agradeço pela atenção de vocês, deixa o like, gente, eu tô pedindo isso aqui, eu não gosto de ser chato. Um like faz com que 10 pessoas visualizem esse vídeo. E assim funciona o algoritmo do YouTube. Então, para nós aqui, o like, o comentário e principalmente mandar esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai se interessar, vai me ajudar bastante. E a gente tem aqui um trabalho para ser desenvolvido. Eu espero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.